Olá, é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente. Poder parar, um pouquinho, dar um tempo nessa nossa vida corrida que nós levamos de lá para cá para trocar experiências, refletir como estamos conduzindo a nossa vida e como as nossas ações estão impactando no nosso dia a dia e também, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas ao nosso redor. E, para começar, a gente selecionou uma mensagem de preparo que, na minha opinião, tem tudo a ver com o tema que a gente escolheu para o encontro de hoje. Vamos lá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Cadê? Deixa eu botar ela aqui. Essa mensagem, ela foi retirada do livro Pensamento e Vida, um livro, com mensagens de autoria espiritual de Emmanuel, nos enviada por intermédio da mediunidade do nosso amado Chico Xavier. E essa mensagem é logo a primeira mensagem do livro, Ela se chama Espelho da Vida. Deixa eu botar. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete
os objetivos do Criador. Graças a Deus. E aqui, Mestre amado Jesus, estamos reunidos em Teu nome e rogamos o envolvimento dos Seus trabalhadores de luz, para que possamos ter as mentes abertas, nossos corações receptivos para as mensagens que serão trazidas aqui, inspiradas pelos Seus trabalhadores. E agradecidos, damos graças a Deus. Enfim, eu espero que vocês concordem comigo que realmente a mensagem de abertura tem tudo a ver e ela é sempre tão oportuna, né? As mensagens de Emmanuel. E, para começar o nosso papo, eu deixo aqui no ar algumas perguntas, na verdade 2 perguntinhas para vocês refletirem daí. Quantos de vocês já acordaram, por exemplo, pensando: hoje vai ser um dia difícil? E parece que, na verdade, o dia inteiro, gente, se torna pesado, se torna complicado e é mega difícil. E quantos já acordaram ao contrário, pensando: vai dar tudo certo, vou dar o meu melhor, tenho fé que as coisas vão acontecer. E o dia flui de uma forma completamente diferente do exemplo anterior. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que aquilo que mais focamos acaba crescendo na nossa vida? Já? Vocês já refletiram sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que é coincidência? Será? Não. Não é coincidência. Aliás, a gente sabe que não existe essas coincidências. Siddhartha Gautama ou Siddhartha Gautama, alguns, pronunciam o nome com acentuação na primeira sílaba, outros não, enfim. Comumente, conhecido pra gente como Buda, nos diz que a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Portanto, somos moldados pelos nossos pensamentos, ou seja, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Sério. Emmanuel, nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, que escolhemos para a mensagem de preparo que a gente acabou de ler, também nos alerta que todos nós somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências do passado, de nossas experiências de ontem, mas que possuímos recursos necessários para alterar a nossa direção para o rumo da verdadeira felicidade, a tão sonhada felicidade. E que recurso poderoso é esse? Um desses recursos é exatamente a força do nosso pensamento. E por que isso, gente? Porque o pensamento é força criadora. Ele molda o nosso corpo, ele molda as nossas atitudes e até mesmo, ele molda o ambiente ao nosso redor. E é exatamente por isso que a gente escolheu esse tema para conversarmos hoje. Já que era um tema livre, escolhemos esse tema para refletirmos um pouco. Sabemos utilizar o nosso pensamento para auxiliar na construção de um mundo melhor? Será? Será que utilizamos mesmo? Escolhemos esse tema, gente, para que a gente possa refletir um pouco de como os nossos pensamentos, eles impactam a nós mesmos e impactam o ambiente ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso lado e o próprio ambiente mesmo. E o que a gente tem feito com a nossa força criadora, já que o pensamento é uma força criadora? E como podemos usar essa força de forma consciente, Para quê? Para transformar a nossa vida,
e inspirar a todos ao nosso redor. Muita coisa, né? Então, a gente começa primeiro refletindo sobre uma perguntinha. Vocês já pararam para pensar também quantos pensamentos, né, passam pela nossa cabeça em um único dia? Já pararam para pensar? Então, um montão, não é mesmo? Um monte de pensamento. Segundo estudos, existem estudos que mostram que cada um de nós tem entre 50 mil e 70 mil pensamentos diariamente. Não é pouca coisa não, gente. Entre 50 a 70 mil pensamentos diários. Mal comparando, é como se a nossa mente fosse uma estação de rádio que nunca desliga, né? Fica lá, sintonizada todo o tempo. Só que, já que a nossa mente, né, pegando essa comparação, é como uma estação de rádio, o que estamos transmitindo para nós mesmos e o que estamos transmitindo para o mundo? Vocês já pararam para pensar nisso também? Qual estação estamos nos sintonizando com mais frequência? Será que nós nos sintonizamos, por exemplo, com a estação da esperança, com a estação da confiança, com a estação da gratidão? Será que, por exemplo, somos como a nossa querida Rádio Rio de Janeiro e seguimos os passos de Jesus, transmitindo a mensagem do Mestre? Será? Então, quem dera, né? Que transmitíssemos essa mensagem do Mestre durante todo o tempo, né? Desde que acordássemos até a hora do descanso do nosso corpo físico. Ou, ao invés disso, estamos nos sintonizando com outras estações, por exemplo, com a estação do medo, com a estação da dúvida, com a estação da crítica, da maledicência e de tantos outros vícios. A gente precisa pensar, refletir sobre isso, não é mesmo? Aonde estamos sintonizando? O primeiro ponto que a gente quer lembrar é que o pensamento, ele é muito mais do que uma frase na nossa cabeça, né? Uma ideia que aparece, né? Uma coisa que passa na nossa mente. Não, o pensamento, ele é energia. Pensamento, ele cria onda eletromagnética e que afeta, primeiro, a nós mesmos, mais perto da gente, né? Nós mesmos, mas também a todos que nos cercam. E aí, ao serem, né, projetados os pensamentos, eles criam formas fluídicas que influenciam a nossa psicosfera, o campo vibracional que nos envolve. Então, vamos parar aqui e refletir. Se eu penso, não consigo, eu já crio, né, um projeto de expressão de desânimo no meu corpo. E o meu corpo, ele já responde como? Ele já responde com cansaço. As minhas ações já ficam travadas. Mas por outro lado, se eu penso, vou tentar, é difícil, beleza, mas eu posso aprender, eu consigo, vibrando mesmo com determinação. Não da boca pra fora, né, gente? Porque aí não rola, da boca pra fora não rola. Precisa acreditar, precisa vibrar com determinação e confiança. Eu me abro para agir. Meu corpo, ele reage com mais força e a minha atitude, ela muda em função disso. No livro Sinal Verde de autoria espiritual, né, de André Luiz, também enviado pela por meio da psicografia, né, de Chico Xavier, é Emmanuel
quem assina lá o prefácio desse livro. E lá ele nos dá um excelente esclarecimento a respeito do pensamento. O que Emmanuel nos disse? Eu não lembro assim, né, a frase na íntegra, mas ele diz, tá? Mais ou menos isso. Ele diz que todos nós respiramos num oceano de ondas mentais, com necessidade de organizá-las, de ajustá-las para o nosso próprio benefício. E que esse oceano, né, de ondas mentais que nós respiramos, nós emitimos e nós recebemos também forças. E que o pensamento, ele se encontra na base desse sistema de trocas. Entenderam? Ou seja, o pensamento, na verdade, é um grande laboratório da vida espiritual. E aí a gente vai para Kardec. Segundo Kardec, o pensamento e a vontade são, para os espíritos, aquilo que a mão, por exemplo, é para o homem. Ou seja, a mão, né, nosso instrumento aqui, ele é para a matéria, para o corpo, né, o corpo físico, é o mesmo que a vontade e o pensamento é para o espírito. Quando emitimos o nosso pensamento, o que acontece? Ele ganha o espaço por intermédio do fluido cósmico, o famoso fluido cósmico, que estamos mergulhados. E é recepcionado por outros espíritos, encarnados, desencarnados. Esse pensamento é captado por todos. Por isso, Emmanuel nos disse que respiramos num oceano de ondas mentais. Perceberam o que ele quis nos dizer? Então o nosso pensamento fica ali e ele é captado pelas pessoas, né, que sintonizam conosco. Logo, quando emitimos uma ideia, passamos a refletir a que se assemelha conosco. Daí, o famoso ditado popular: diga-me como pensas, que eu te direi com quem andas. Né? Sério isso, né? Aonde estão os nossos pensamentos? E lá, aonde estão os nossos pensamentos, lá também estarão as nossas companhias, pela nossa conhecida lei de atração, né? Atraímos semelhantes. E por que a gente tá dizendo tudo isso aqui? Porque, gente, se o pensamento, vamos, né, refletir aqui. Se o pensamento é uma onda eletromagnética, uma onda criativa, como já vimos, né, antes, ele cria imagens fluídicas, ou seja, imagens que ganham espaço por intermédio, né, do fluido cósmico em que estamos mergulhados. E essas imagens, elas são o quê? Elas são refletidas no nosso perispírito. Ou seja, essas imagens refletem no envoltório fluídico do nosso espírito. E são refletidas como? São refletidas como um espelho. Beleza? Então, ok. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, né, atentar contra a vida de alguém, embora o seu corpo material se conserve impassível, porque na verdade ele não cometeu o ato, né? Ele pensou, não houve a participação do corpo material, ele só emitiu o pensamento. O seu corpo fluídico, o perispírito, é acionado por essa ideia, por esse pensamento, e ele reproduz com todos os matizes. O que eu tô querendo dizer com isso, né? O que seria toda essa ideia que a gente trouxe? Ele executa fluidicamente o ato que o indivíduo premeditou, o ato que ele pensou, tá? O seu pensamento,
ele cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, gente, como uma fotografia, assim como está na tela mental dele. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Não veio aqui, né, coisinhas da minha cabeça, vozes da minha cabeça, não, tá? Quem disse isso foram os espíritos, a Kardec. Tá lá, no livro Obras Póstumas, no capítulo 8. É o capítulo que fala a respeito da fotografia do pensamento. Aliás, eu deixo aqui, um parêntese, quem não conhece, quem não leu esse capítulo, eu recomendo a leitura, eu super recomendo, tá? E Kardec, nesse mesmo capítulo, ele diz ainda que assim que o espírito consegue, desse modo, né, que o espírito consegue ler outra alma, outro espírito, como num livro, e ver o que não é perceptível nos olhos da matéria, tá? Porque eles conseguem ver as impressões interiores que se refletem no nosso invólucro fluídico, no nosso, né, conhecido perispírito. O que acontece? Eles conseguem ver, né, como diz Kardec, nos traços da alma, os pensamentos que não se exteriorizam. Tá bom? Por que isso? Porque no plano espiritual não temos muito como criar máscaras. Seremos reconhecidos, digamos assim, pela nossa imagem fluídica, tá? Irradiada do nosso pensamento. E essa imagem, ela é decorrente do quê? Né? Da onde vem essa imagem? Dos nossos atos e pensamentos, angariados durante as nossas experiências corpóreas. Então, ter noção do imenso poder do pensamento faz, gente, com que nos esforcemos para estar muito mais atentos, muito mais antenados com o que pensamos, tá? Quando a gente para e reflete e toma conhecimento dessa verdade, a gente começa a cuidar melhor dos nossos pensamentos. A gente começa a se controlar, a se policiar, lembrando do grande ensinamento do mestre, vigiai e orai. Começamos a fazer o bom uso deles, pois se eles são movimentados por energias cósmicas, fluidos etéreos, que embora invisíveis, né, aos nossos olhos, eles estão ali, presentes, e são forças, né, enormes, que precisamos ter a consciência de que pelo nosso pensamento nós podemos ajudar a edificar a luz do mestre, ou podemos impregnar nossa psicosfera com energias deletérias, com energias destruidoras. Por isso, gente, sempre é importante lembrar da orientação, né, dos espíritos superiores, sobre a necessidade de vigiar o nosso pensamento, assim como nos disse o mestre, vigiai e orai. O controle do pensamento, ele é fundamental. Sim, ele é fundamental para mantermos o nosso equilíbrio emocional. Precisamos vigiar nossos pensamentos. Precisamos também controlar nossas palavras e ações. Precisamos também saber, né, que essas energias são energias poderosas. Outro ponto importante é perceber que o pensamento positivo, ele tem um impacto significativo na nossa saúde mental.
Quando a gente pensa, né, de forma positiva, o que acontece? O nosso cérebro, ele libera substâncias, como por exemplo, a dopamina, a endorfina, que são chamados neurotransmissores, que trazem bem-estar, que trazem alegria, que trazem motivação. Eu sei que vocês podem estar pensando aí, mas Mari, é muito difícil mesmo pensar positivo nesse mundo, né, em que a gente vive, com tantas coisas tristes acontecendo, com tantas brigas, guerras, com tantos problemas diários. Sim, eu sei que vocês podem estar pensando nisso, mas, meu povo, pensamento positivo não é, tá longe disso, não é viver num mundo de conto de fadas, tipo Alice no País das Maravilhas. Não é isso. Até porque somos o quê? Somos espíritos imperfeitos habitando um mundo de provas e expiações, no qual o que prevalece? O mal. O mal ainda prevalece. Então, ter o pensamento positivo, na verdade, é escolher focar nas coisas boas da vida. Mesmo, gente, que surjam desafios, dores na caminhada, expiações, até porque surgirão, fazem parte do nosso progresso. Mas é importante a gente lembrar do ensinamento, né, tão importante trazido por nosso Chico Xavier, de que tudo passa, tudo. A nossa vida é feita de momentos que temos que passar por eles, sendo bons ou maus, para o nosso aprendizado. Que eles existem por um motivo. Porque combinamos lá no momento, né, do nosso planejamento reencarnatório, que sentamos lá para analisar a nossa experiência, o que passaríamos aqui pelas experiências, e nós escolhemos, né, o gênero das nossas provas importantes para o nosso crescimento. Então nada é por acaso. Essa é a grande verdade. E aí a gente também aproveita para lembrar, né, o que os espíritos responderam a Kardec, também lá no Livro dos Espíritos, a respeito disso, né? Ele tá lá, acho que na parte 2ª, que fala sobre a escolha das provas. Vocês se lembram do que os espíritos responderam? Kardec perguntou, por exemplo, se o espírito tinha consciência e sabia de prévia mão, né, o que ia acontecer durante a vida dele, durante a experiência, né, encarnatória. E aí eles respondem que são os próprios espíritos que escolhem o gênero de provas que desejam sofrer. Então a gente escolheu, a gente não escolheu com detalhe, mas o gênero da prova a gente escolheu. Em consonância com o quê? Com o nosso livre-arbítrio. Então Deus nos dá a liberdade de escolha. Para quê? Para que a gente possa ter a responsabilidade pelos nossos atos. Não só a responsabilidade pelos atos, mas também a responsabilidade pelas consequências desses atos. Então, gente, não dá para ficar aí reclamando, sabe? Tipo, a vida tá difícil, a vida tá sofrida. Sim, a vida tá difícil, a vida tá sofrida. Mas mais do que nunca, é preciso pensar positivo e confiar. Porque nada acontece sem a permissão do Pai Criador e tudo ocorre para o nosso melhor. É preciso que a gente realmente acredite nisso, de coração, tá? Que a gente acredite nisso. E quando temos a mentalidade positiva, conseguimos ver os desafios como oportunidades, né? Oportunidades de crescimento, de vivência, em vez de obstáculos intransponíveis. E aí ficamos ali, estacionados, reclamando, né? Aquela ladainha, ó vida, ó azar. Não. É preciso ver que o obstáculo como uma bênção.
caiu e iremos cair, levanta, sacode a poeira e recomeça. Isso é o aprendizado. Iremos errar, cair várias vezes, mas precisamos ter a mentalidade positiva. E essa mentalidade positiva, ela não beneficia apenas a nossa saúde física, não, tá? Ela também ajuda na nossa saúde mental. Estudos comprovam que pessoas que praticam o pensamento positivo, elas têm menos probabilidade, bem menos, de sofrer, sabe de quê? De depressão e de ansiedade. Os dois grandes males do nosso século. Pensamento negativo, ao contrário, libera cortisol. Para quem não sabe, o cortisol é o hormônio do estresse, que em excesso, né? O que acontece? Ele enfraquece o nosso sistema imunológico e causa ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 350 milhões de indivíduos sofrem de depressão no mundo. A chamada moléstia da alma. 350 milhões é muita gente no mundo, gente, passando por isso. Para pensar. E se não modificarmos o nosso modo de pensar, sabe o que acontece? Muitos outros serão afetados. Esse número aumenta por essa doença. Por isso, pensar positivo é uma questão de saúde. É uma questão de saúde para o nosso corpo material e para o nosso corpo espiritual. Cada pessoa, ela emite, né, uma vibração emocional e mental que contribui para o ambiente. E aí eu não sei se você já ouviu falar dele, mas o pesquisador japonês Dr. Masaru Emoto, ele fez um experimento impressionante. Esse experimento se chama A Mensagem da Água. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. E o que seria, né, esse experimento do Dr. Emoto? Durante mais de 20 anos, ele pesquisou sobre a água. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que as moléculas de água, ao serem congeladas, elas formam cristais. Esses cristais podem ser observados por um microscópio. E que o formato, né, desses cristais que vão se formando dependem da informação que a água recebe do ambiente externo. E aí a gente para pensar, nossa, informação que recebe do ambiente externo, que informações seriam essas? Pois é, seriam as palavras, seriam músicas que estejam tocando, pensamentos, orações, confirmando o que, gente? Que por meio da ciência, que tudo é energia. A energia dos sentimentos, a energia dos atos, a energia das palavras. E nesse experimento, né, o que ele conseguiu demonstrar? Ele demonstrou como o efeito de determinados sons, de determinadas palavras positivas, negativas, pensamentos, sentimentos positivos e negativos, afetam a estrutura molecular da água. E a técnica, ela consistia mais ou menos, né, em pegar um pouco da água, né, desses agentes, congelava, expunha eles, né, depois congelava e fotografava os cristais que se formavam com esse congelamento. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que, por exemplo, informações, pensamentos positivos, emanações de amor formavam cristais belíssimos. Em contrapartida, as informações negativas, palavras negativas, palavras de ódio, criavam formas caóticas. Olha isso. E aí a gente lembra uma coisinha. O nosso corpo humano, esse corpinho que a gente recebeu, é formado por mais de 70% de água. E sabe o que ele concluiu? Se palavras e pensamentos
afetam até a água, imagina o que fazem conosco. Percebeu? Aquela palavrinha que a gente falou no momento irritado. Pois é. Esse projeto do Dr. Masaru Emoto, ele nos ajuda a mudar, né, para sempre, nossas percepções de nós mesmos e do mundo em que a gente vive. Por quê? Porque de algum jeito ele evidencia a importância da consciência do nosso impacto, né, do impacto dos nossos pensamentos, o impacto dos nossos sentimentos, o impacto das nossas palavras, tanto na nossa vida quanto no nosso ambiente. E, mais ainda, que podemos nos curar e transformar positivamente o nosso planeta pelos nossos pensamentos. Pelo pensamento que escolhemos, né? Pensar. Ficou meio redundante, né? Pensamento, pensar, mas a ideia é essa, tá? A ideia principal é essa. E aí, abrindo um parêntese, quem não conhece, né, esse projeto, a Mensagem da Água, eu super recomendo. Procura nas redes sociais. Vocês vão encontrar vídeos que trazem, inclusive, né, as fotos lá, as fotos dos cristais de água associados às informações que receberam. Então, por exemplo, um muito obrigado, aí você vai ter a imagem do cristal, uma palavra mais agressiva, vocês vão ver a imagem caótica. Vale muito a pena dar uma conferida, tá? Bom, mas enfim, voltando ao nosso tema, peraí. Fala, a boca fica seca. O que a gente precisa ter em mente? Que o pensamento, ele cria o estado emocional. E o nosso estado emocional cria o nosso comportamento. E que entender isso é poderoso, tá? E aí, eu sei que vocês estão aí me olhando do outro lado, né? E pensando, ai, Mari, mas é difícil. É difícil, né? Substituir maus pensamentos por bons quando as situações não ajudam, né? Quando nos sentimos prejudicados, quando nos sentimos esquecidos, ou quando alguma carência, né? De algo, enfim. Sim, eu sei. Eu sei também que não é fácil, né? Não é fácil manter, né, pensamentos bons, pensamentos edificantes, né? Quando tudo parece desmoronar. Eu super sei disso. Mas também sei que Deus não dá um fardo mais pesado do que nós somos capazes de moralmente suportar. Nenhuma dor ultrapassa o limite de cada um. E aí, vocês devem estar perguntando, mas limite? Que limite é esse, né? Que ela tá se referindo. O limite que a gente está falando aqui, gente, é o limite de compreensão sobre a necessidade de nos melhorarmos intimamente, né? A gente não sofre por sofrer, na verdade é um ensinamento. Então não ultrapasse esse limite do que a gente é capaz de absorver e compreender e aprender. Eu ouço muito, gente. Ai, o mundo piorou demais. Ai, que o mundo está, sei lá, de pernas pro ar. Que nunca houve tanto sofrimento. Que o mal tomou conta. Que não tem mais jeito. E tantas outras frases nesse sentido. Será mesmo, gente? Então vamos aqui. Vamos pensar junto. Vamos lá. À primeira vista, até pode parecer, né, que o mundo em que vivemos, o mundo atual, está mais violento. Por quê? Porque as redes sociais, né, elas nos mostram todo o tempo, em tempo real, imagens de conflitos, imagens de ataques, de atentados. A gente abre o jornal, tem sempre uma notícia, né, estranha, enfim. Mas será mesmo que ele piorou? Ou será que estamos apenas mais conscientes de que não é mais possível viver assim? Será que é a nossa consciência? Porque o sofrimento, gente,
ele acomete o ser humano desde os primórdios da humanidade. Vamos pensar. Desde que o mundo é mundo, tá? Somos vitimados por dificuldades, por dores, por provações. Estamos envolvidos por problemas dos mais variados tipos. Desde que o mundo é mundo, tá? A humanidade, ela sempre conviveu com o sofrimento. Sempre. Mas o que acontece é que a forma como ele se manifesta é que mudou ao longo dos tempos. Quer ver? Vamos continuar pensando. Nos primórdios, o homem primitivo, o que acontecia? Ele sofria principalmente no seu corpo físico. Era uma existência, digamos assim, marcada pela luta da sobrevivência, né? A fome, o frio, as doenças desconhecidas, que muitos morriam novos, né? Os perigos da natureza. Essa era a realidade dos primórdios da vida. As guerras, por exemplo, né? Eram permanentes, né? Praticamente. Então, quer ver só como essa história de que piorou? Os povos, por exemplo, como os assírios, como os egípcios, como os gregos, como os romanos, eles viviam em disputas constantes, gente, por terras, por poder, por riquezas. Era um tal de um invadir, né, o espaço do outro, a terra do outro, para quê? Para conquistar, para dominar, para subjugar. Era isso. Os conflitos eram comuns, com exércitos inteiros, gente, destruindo, escravizando os povos, espalhando dor por tudo quanto é canto. A vida humana tinha muito pouco valor. Milhares, na verdade milhões, né, eram mortos em batalhas e conquistas. E aí a gente anda mais um pouquinho. Veio a Idade Média. Vocês acham que melhorou? Não, gente. Não melhorou na dica. Vamos relembrar? Ó, o que a gente teve? As cruzadas, as guerras religiosas, as invasões bárbaras, as disputas feudais, que marcaram, né, séculos e séculos de sangue. Quem é que lembra disso? Quem é que assistia às aulas de história, né? Bom, eu assistia até porque eu amo história. Então eu lembro bem disso, né? E aí chegamos à Era Moderna. E o que nós tivemos? Vocês lembram? Tivemos dois grandes conflitos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Ceifaram milhões de vidas e deixaram cicatrizes profundas na humanidade. Até hoje, né? Quem é que não lembra das barbáries? E hoje? O que vocês acham? Se por um lado a ciência e a tecnologia, né, trouxeram alívio para as muitas dores físicas, prolongaram, por exemplo, né, a vida, ofereceram mais conforto, curaram doenças, descobriram, né, a cura de várias doenças, ainda, infelizmente, temos as guerras. Sim, temos. Ainda vemos conflitos em países, disputas políticas, ataques terroristas explodindo aqui e ali. Vivemos, né, nosso dia a dia, violência urbana. Mas vamos relembrar uma coisa. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta sobre a predominância do mal no mundo. Vocês lembram? Vocês já leram? Lembram dessa resposta? O que os espíritos respondem? Eles respondem que o mal parece prevalecer porque os bons são tímidos, mas que a humanidade progride passo a passo. Então, na verdade, gente, hoje vemos, sim, parte da humanidade já cansada de tanta dor, que já não mais suporta os horrores da guerra. Essa é a diferença. Depois de séculos de conflitos, né, de conflitos sangrentos, de destruições, a humanidade começa a clamar cada vez mais forte pelo quê? Pelo basta, pela paz.
Esse clamor é um sinal de transformação moral, gente, do nosso planeta. Vocês percebem? À luz da doutrina espírita, quando a gente analisa, né, essa questão, a gente compreende que esse anseio pela paz é a voz da nossa consciência já despertando. É a certeza íntima de que nosso Pai Criador não nos criou para destruir. Muito pelo contrário, Ele nos criou para amar. Ele não nos criou para dominar, mas sim servir ao próximo. E Ele não nos criou para separar, mas para nos unir. Somos todos filhos do mesmo Pai. E esse cansaço, né, perante a guerra é, na verdade, o prenúncio, gente, da vitória da luz sobre as trevas. Então não há que ter pensamento negativo. Mas, para nós nos transformarmos, é fundamental uma coisa: que a gente enfrente uma guerra muito maior e muito mais silenciosa, que surge exatamente com o despertar da nossa consciência. E que guerra? Vocês devem estar pensando aí, que guerra é essa? Então, é a nossa guerra interior, né? O despertar da nossa consciência, ela traz dores. Sim, ela traz dores mais complexas. Porém, ela abre espaço para escolhas mais responsáveis e para o progresso espiritual. Por isso é preciso lutar, mas é preciso lutar contra quê? Contra o orgulho, que nos faz querer dominar o outro, né? Que nos faz querer, por exemplo, impor a nossa vontade, impor a nossa verdade, como se tivéssemos a verdade absoluta. Nós temos a verdade do nosso ponto de vista, mas a gente ainda quer impor. É preciso lutar contra o egoísmo, que nos faz pensar apenas em nós mesmos e esquecemos que não podemos ser felizes enquanto o outro ainda estiver sofrendo. É preciso lutar contra a intolerância, gente. Nossa, intolerância que gera divisões, que gera preconceitos e que ainda estão tão fortes, né? O orgulho, o egoísmo, a intolerância ainda estão tão fortes em nossa sociedade. É preciso lutar essa guerra. E essa guerra é a nossa guerra interior. E lutar essa guerra interior é sinal de amadurecimento da alma. É um convite, o convite à transformação íntima. Porque a gente já sabe que a paz no mundo não começa do lado de fora. Ela começa dentro do coração de cada um. Não é uma conquista do outro. É uma conquista íntima, interna. Então, enquanto não fizermos um esforço para lutar pela nossa transformação, não é a transformação do outro, é a nossa, ainda chafurdaremos na lama, ainda estaremos sim atrelados ao ressentimento, à inveja, ao egoísmo, né? Sentimentos fortes, gente, que envolvem os nossos pensamentos e atitudes, e aí vibramos esses pensamentos para a psicosfera. Nosso mestre nos dizia: deixo-vos a minha paz eu vos dou. E é essa verdadeira paz que todos nós precisamos buscar. Não a paz das armas silenciadas, é consequência, mas a paz da alma reconciliada com Deus e com o nosso irmão, com o nosso próximo. E aí surge mais uma pergunta. Como cultivar pensamentos que nos fortalecem? Como cultivar pensamentos que nos auxiliam nessa nossa transformação íntima, né? Nessa nossa reforma íntima? Então, é verdade que o pensamento positivo, ele não é adquirido de uma forma instantânea. Vou pensar só positivo e aí você só pensa positivo. Infelizmente, não. Infelizmente, é da natureza humana sempre puxar os pensamentos para que lado, gente?
pro lado negativo. A gente sempre pensa, né, dependendo da situação, no pior. Mas o pensamento positivo, ele pode e deve ser trabalhado. E aí eu vou dizer pra vocês, né, como eu costumo praticar, né? Não é uma regra, é só um exemplo. Como eu uso esse meu aprendizado, né, de mudança. Eu tenho 3 pontos fundamentais, que eu chamo de pontos, pilares, né, mais ou menos assim, para trabalhar a minha mente, né? E que 3 pontos seriam esses? Primeiro ponto, a autopercepção. Autopercepção. O que seria isso, né? Seria observar, gente. Observar o que passa na nossa mente. A grande verdade é que ninguém muda se ficar se enganando e se ficar se desculpando. Tipo, eu fiz isso porque fulano me provocou, né? O vitimismo. Por causa de Beltrano. Por causa de Cicrano. Não, gente. Nosso pensamento, as nossas palavras são responsabilidades únicas e exclusivas nossas. Somos protagonistas da nossa história. A gente não é marionetezinha do acaso, nem, a vítima, eu sou vítima do destino, as coisas aconteceram. Não. As circunstâncias externas podem nos desafiar, sim. Verdade. Mas a maneira, né, como reagimos a essas situações são sempre escolhas nossas. Somos protagonistas, como já dissemos. Então, é preciso ter autopercepção, conhecer a si mesmo, incluindo o quê? Incluindo nossos valores, incluindo as nossas dificuldades. A autopercepção, que envolve, na verdade, a capacidade de autoanálise, aí a gente lembra, né, tão bem sinalizada por Santo Agostinho, ao final do dia, analisar como foi o nosso dia, as coisas que fizemos, se magoamos alguém, né, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa lutar para ser modificado. Isso é a autoanálise, a autoobservação. 2 pontos importantíssimos na transformação íntima, né? Autoanálise, autoafirmação. Até porque só podemos nos curar dos vícios que nos prendem, né? A animalidade, quando o quê? A animalidade, a materialidade, se assumirmos que ainda somos doentes da alma, se assumirmos os nossos vícios. Enquanto a gente ficar escondendo isso, a gente não modifica. O segundo pilar é a substituição consciente. O que é isso? É trocar o não consigo pelo estou aprendendo. Por exemplo, né? O espiritismo, né? A gente já viu ao longo do nosso bate-papo, né? O que o espiritismo nos ensina? Que o pensamento é vida, né? O pensamento é vida em movimento certo. E que o pensamento não apenas influencia nós mesmos, mas alcança o próximo e o ambiente espiritual em que estamos inseridos. A gente já falou isso, lembra? Então, o que acontece com a energia negativa das palavras? Vocês acham que ela cria um ambiente muito legal? Não, né, gente? Ela cria um ambiente denso, ela cria um ambiente desfavorável, tanto no nosso lar quanto nas interações nossas, gente, pessoais. Então, ao invés de focar no que está errado, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso, ai, gente, eu sou um fracasso, isso não vai dar certo, tudo dá errado pra mim, essas coisas, né, que as pessoas falam. Vamos procurar usar termos mais que nos permitam, né, o aprendizado. Por exemplo, não deu certo agora, mas eu vou conseguir. Percebe a diferença? É realmente acreditar que podemos conseguir. A gente pode conseguir tudo, gente, com determinação. E aí a gente relembra também uma outra frase que a gente falou lá do Buda, em que ele dizia, a mente é tudo.
O que você pensa, você se torna. Lembra? Logo no início do nosso estudo, a gente sinalizou essa frase. A mente é tudo. É preciso viver o mantra da lei de atração. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então eu quero mudar, eu posso mudar, sim. Eu consigo mudar. E meu terceiro pilar, né, é a gratidão. Agradecer, gente, muda o foco da falta para a abundância. Acreditem nisso. A prática da gratidão nos treina a focar nas coisas boas, diminuindo a tendência, né, que a gente tem de quê? De nos fixar nas negatividades, né? Nos fixar, nos preocuparmos excessivamente com as coisas. Daí vem a ansiedade, né? Você se preocupar, sofrer antes do tempo. Praticar a gratidão é reconhecer em que cada detalhe da vida existe o amor do nosso Pai Criador. E muitas vezes, né, nós nos acostumamos a pedir, reclamar, a enxergar apenas aquilo que nos falta. Mas esquecemos do principal, que é agradecer pelo tanto que já recebemos. Se a gente abre os olhos a cada manhã, se temos a oportunidade de viver mais um dia, se podemos respirar, aprender, trabalhar, conviver, servir, já temos muito mais do que imaginamos. E aí, cada detalhe da vida, né, começa a aparecer como um presente divino. O nascer, o pôr do sol. Gente, são momentos sublimes que ocorrem diariamente e nem damos importância para eles. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu, há pouco tempo, né, tirei férias e aí eu fiz uma viagem, né, para um lugar que eu tava já há muito tempo super afim de conhecer, já tava lá na minha listinha de lugares. E aí eu tive esse tempinho e consegui ir. E aí um dos dias da gente lá fez um passeio, né, a galera que tava lá comigo, foi subir uma montanha para contemplar o nascer do sol. E aí a gente chegou lá no local, tipo, 4 da manhã. E aí subimos, né, de lanterna na mão, tudo escuro, não enxergava nada direito. Mas foi um momento mágico, gente. Poder ficar ali, né, a gente subiu, aí tinha uns banquinhos lá, né, o pessoal vai lá para contemplar. Ficar ali sentado, esperando o nosso astro-rei, né, a nossa estrela central do sistema solar, nosso querido Sol, aparecer e dar as boas-vindas, né? Poder contemplar a aurora que surge no horizonte, anunciando o início do dia. Isso, gente, sabe o que é isso? Isso é gratidão. Gratidão é perceber que o Criador, ele está em toda parte. É perceber que mesmo, né, nas nossas dificuldades, nas nossas provas, nas nossas expiações, sempre existe um motivo para agradecer. Porque são exatamente essas experiências que a gente passa que lapidam o nosso espírito. São essas experiências que nos aproximam da perfeição que Deus deseja para todos nós e que somos fadados à nossa perfeição relativa. Então a dor, quando ela é compreendida, ela torna-se mestre, porque ela nos ensina paciência, ela nos ensina humildade, resiliência, compaixão. A gratidão, gente, transforma o olhar. Então, onde antes havia revolta, pela gratidão nasce a aceitação. Onde havia lá tristeza, surge a esperança. Quando a gente começa, né, nesse exercício, nesse aprendizado de agradecer, nossa vibração se eleva, gente. Nós atraímos
para perto de nós bons espíritos que se afinam com a nossa alegria, essa alegria serena, essa energia que é vibrada com o sentimento da gratidão. E aí, pra gente já, finalizar esse nosso bate-papo, estamos num processo de transformação, gente. A Terra, esse nosso larzinho, passa por mudanças profundas espirituais. E a gente já tem, esse conhecimento, já sabemos que o planeta se prepara para deixar de ser um mundo de provas e expiações, que ele já se prepara para ingressar nesse mundo de regeneração, Estamos vivendo a tão sonhada transição planetária. E aí? Nesse momento, cada um de nós tem um papel, gente, nesse processo, não estamos aqui a passeio. Os espíritos nos ensinam que a psicosfera do planeta ela é formada pela soma de pensamentos humanos. Isso significa que cada pensamento nosso é como uma pequena gota que está ali, alimentando o oceano desse planeta, esse oceano coletivo, da humanidade. Então, quando pensamos com fé, com esperança, com amor, estamos colaborando para que a atmosfera espiritual do planeta se transforme, que a atmosfera se torne mais leve, mais pura, mais harmoniosa. Mas quando a gente não se deixa dominar pelo pessimismo, pelo ódio, pela vingança, pelo desânimo, a gente também, gente, contribui. Só que a gente contribui pro peso, pra densidade dessa psicosfera. Por isso, gente, o pensamento positivo, ele não é, só, exclusivamente, um benefício individual. Ele é uma responsabilidade coletiva. Cultivar o bem, irradiar, quando cultivamos o bem, irradiamos luz para nós e para, tantas pessoas que ainda precisam de luz, porque não conhecem ainda o nosso Mestre Jesus, ainda vivem tão alegres, na violência. Já temos esse conhecimento necessário para isso. O Consolador prometido por Jesus veio para descortinar o véu que cobria os nossos olhos, E descortinou trazendo o quê? Trazendo entendimento, trazendo conhecimento. Então, que possamos começar vencendo as nossas guerras íntimas, cultivando a paciência, cultivando o perdão, cultivando a compreensão e policiando os nossos pensamentos, nos esforçando para cada dia mais termos pensamentos positivos e só pensamentos positivos, auxiliando assim na transformação planetária. Obrigada por mais essa oportunidade, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e que a paz do Mestre envolva todos nós, hoje e sempre.